Cast, seu podcast totalmente enviesado, mas sem alucinação. E eu sou o Matheus Tenco, querendo um agente para fazer outros agentes para me ajudar no meu trabalho, principalmente essa burocracia da parte de reembolso de já é um saco. E Alan Braz, que quer um agente para acabar com o vibe coding. Eu odeio vibe coding, Matheus. Vamos discutir aqui. Estamos Muito aqui no bom, sexto episódio, mais uma vez, dessa vez gravando na manhã da própria segunda, então estamos aqui na correria e agradecer, né, Matheus? Mas hoje, ao invés de agradecer a nossa comunidade, vamos deixar a comunidade agradecer. Vamos ouvir um trechinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Cara, essa comunidade eu acho muito legal. Eu participo de outras, tenho umas trocas, mas o que tem nessa aqui é muito legal. Parece que todo dia a gente tá aprendendo. Normalmente, quando alguém manda algum assunto, uma pergunta, tem bastante gente interagindo. Acho bem legal a ideia do webinar também. Conforme disse, eu participar, eu vou ficar bem feliz. Eu gosto bastante das trocas que a gente tem aqui. Muito bom, tá vendo? Feedback melhor do que esse, Alan? Melhor do que a gente falar. Com certeza. Foi o Will que mandou. Obrigado, Will. Se você Will. não faz parte aí, obrigado, Will. Se não faz parte, entra na nossa comunidade. Ela esteve agitada nesses dias, eu admito. Ontem, principalmente, né, Alan? Ontem foi Exato, tivemos um agente de dentro da nossa Tivemos um agente invadiu. Tivemos dois incidentes na nossa comunidade, Sim. né? Os tigrinhos invadiram lá, a gente já se livrou deles. Com os tigrinhos foi complicado. Tivemos um agente lá, um robô que ficou respondendo um monte de coisa. Já tá resolvido também. Então, entra lá na nossa comunidade do WhatsApp, vamos trocar, que acho que tá sendo mais valioso, mais interessante aí nessa nova temporada aí nossa, né, Matheus? Não, com certeza. Pra mim, eu acho que essa troca aqui é rica. Teve dias, sim, eu acho que a gente vai falar aqui bastante já em direto ao ponto, né? Eu acho que eu vou comentar aqui sobre o Web Summit, mas eu saí do Web Summit, pilhado. E assim, a gente movimentou, foi uma noite super rica lá na comunidade, que a gente começou a falar muito, né? Eu tava ainda muito enérgico, né, pelas coisas que eu tinha visto lá no Web Summit, e assim, e a pedidos, né, então assim, já vamos direto aqui ao ponto, né, eu acho que assim, ela, pra mim foi muito bom, sempre tive, não sei se você sabia, mas sempre tive o sonho de ir no Web Summit, né, então assim, já conheci o evento. Cara, eu achei até que você já tivesse ido ano passado, não, mas não tinha dado consegui. certo, né? Eu nunca consegui bater na agenda. Nesses eu só fui no Hacktown aqui em Santa Rita do Sapucaí. Já fui também. Mas tenho vontade ainda. Quem sabe a gente se encontra aí no próximo. Não pensa em algo. Aliás, a gente tá lançando um desafio entre nós, hein? De conseguir ir pro SXSW ano que vem. Vamos botar aqui um desafio público, hein? Quem aí do grupo vai entrar nessa jornada maluca aí com a ele? Tem que sonhar, Matheus. Se não sonhar, se não botar meta, a gente não consegue. Com certeza, acredito nisso. Então, assim, eu acho de uma forma geral, ir pro SXSW, eu acho que o Web Summit realmente, assim, eu acho que sair um pouco da rotina e ver as coisas acontecendo realmente, pra mim, foi um baita choque. Eu acho que, assim, primeiro, curiosidade, né? Que a gente fala sobre tudo. Pra você ver lá, eu andei tanto que a sola do meu sapato saiu nesse nível. Então, realmente, pra quem Caramba, é um pavilhão gigantesco? É tipo um... São vários pavilhões, eles pegaram quase todos os pavilhões do Rio Centro, aqui no Rio, onde acontece a Bienal. Então, assim, e às vezes, tipo, eram tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu saía de um pavilhão, tipo, que ia no 7, então tinha que cruzar todo lugar, e aquela coisa toda. Aí você andava... Foi muito, assim, minha academia naquele dia foi feita só o aeróbico, realmente só andando no Web Summit. E eu acho assim, a troca que foi, eu acho que os principais insights que eu posso trazer lá do evento foi, com certeza, né, eu acho que uma coisa que eu vi forte foi com certeza, ano passado foi o ano de IA, esse ano já é uma realização, já tinha que saber. Todo mundo já falava sobre IA. Eu acho que assim, uma das aberturas, né, foi o diretor da NVIDIA. Ele já começou a pavimentar o assunto sobre agentes, e eu acho que todo mundo acabou indo nesse tópico. Eu lembro que a Salesforce pegou praticamente metade de um pavilhão só para criar uma área do Agent Force. Google fez a mesma coisa, várias empresas estavam lá. Então, assim, eu acho que principalmente com essa premissa, e além das Big Techs, né, a gente tinha muitas, né, as Big Techs, as empresas aqui, né, a gente tinha Petrobras, Vale, Vibra, né, entre bancos, né, os vários bancos do país, estava todo mundo lá apresentando as apostas, realmente, no mundo de AI, falando sobre inovação, e muitas startups, porque eu acho que o Web Summit realmente tem esse cunho, né, e assim, teve um dia que eu cheguei um pouco antes, que eu fui tentar andar em todos os pavilhões, e lá os pavilhões eram tipo, as startups estão no início, estão no early stage, em cada etapa, né, eles tinham um lugar específico, e assim,
eu diria, meu amigo, que 99% por startups eram com IA. Então, assim, de todos, assim, para qualquer coisa, tá? De fato, desde educação, saúde, uma curiosidade que eu vi, muita coisa de RH, muita coisa de RH. Legal. Então, assim, eu acho que, assim como a gente teve aqueles picos, né, de fintechs, eu acho que hoje, talvez por essa questão... Tá vendo? Agora a gente tá vendo como aplicar, né? Agora a gente já sabe o que é, já entende. Os agentes vieram aqui para materializar, a gente, ó, dá para usar mesmo, de verdade, nesse caso de uso, conectando, fazendo realmente, tirando valor. Agora a gente para. Eu tô te falando isso porque essa semana eu tô bem isso no meu time também. Vamos analisar agora a nossa realidade e onde e o que a gente consegue aplicar e melhorar a produtividade e a qualidade com IA. Então, acho que agora é a fase que a gente tá todo mundo meio pé no chão para entender como tirar vantagem, né, dessa evolução tecnológica que a gente tá vivendo. Mas e aí, conta aí, que palestra legal que você viu, quem que você encontrou? Encontrou alguma celebridade? Tirou foto com alguma celebridade? Assim, eu encontrei até várias, eu acho que assim, lá, realmente, eu acho que qual que foi mais diferente foi a Ivete Sangalo, que ela tava falando lá com a parceria com o TikTok, inclusive uma curiosidade, o TikTok anunciou que com IA, mas eles anunciaram o TikTok Search Edge. Então, assim, agora o TikTok vem forte para concorrer com o Google, já que o número deles, eu acho que a nova geração só usa o TikTok, inclusive para fazer pesquisa, não usa mais o Google. Então, assim, eles querem aproveitar isso e eu acho que até um jeito de, sei lá, ganhar um tipo de renda nova, porque eles já fazem isso de uma forma geral, mas agora vocês vão conseguir comprar o seu rank lá no TikTok. Então, assim, várias novidades, eu acho que assim, de uma forma geral. Eu acho que teve alguns anúncios, né? Eu acho que de uma forma que a gente pode trazer aqui, o Web Summit foi confirmado até 2030 aqui no Rio. Ele acontece em outras cidades, né? Então, assim, eu acho que Lisboa, Catar... Todo ano vai acontecer até 2030? Todo ano, até 2030. O primeiro contrato em 6 anos, aí eles renovaram até 2030. Então tá garantido até 2030. E o prefeito anunciou o Rio AI City, que seria... Ele vai pegar onde foi o Parque Olímpico e construir uma cidade de data centers, né? Inclusive, ele... para os anúncios que foram feitos, né? Em relação a isso. E eu acho que, assim, de uma forma, todo mundo estava discutindo como, igual você falou. O que eu vejo agora a gente não tinha mais dúvida sobre IA, a questão é acertar o caso de uso. Estava todo mundo discutindo exatamente isso, né? Então, como ter o caso de uso mais correto. E eu acho, assim, que eu vi muito pulsar é justamente isso, essa troca de muitos investidores, acho que startups, empresas tentando se posicionar forte, né? E o tema foi, com certeza, IA, e um link também, assim, talvez como a gente iria ter um match melhor entre IA e sustentabilidade, que é uma questão que hoje a gente não vê muito, mas seria um tópico interessante. Mas, enfim, várias coisas, né? Eu acho que, de uma forma geral, a Web Summit só concretou esse caminho que a gente já fala aqui. E eu acho muito legal lá que eu recebi um feedback de um cliente que foi assim: caramba, a gente veio aqui pro evento e você já fala disso há pelo menos uns 3 meses. E aqui o pessoal tá falando como novidade. Aqui no Por Record já fala isso desde o ano passado, né? Pois é, sobre isso. Você então, tem falado desde essa questão da gente, o futuro, a gente ser gerentes de agentes, né? Ou tipo líderes de agentes. Eu já vi caso agora de startup que mandaram, acho que no nosso grupo, um organograma inteiro da organização, tipo, tem duas pessoas e o resto é tudo feito por agentes, né? E depois aquela matéria da Microsoft, de empresas de fronteira, falando exatamente isso. Exato. Então, e aí fica uma discussão que é muito quente. Eu acho que vale a pena ter um outro episódio sobre isso, porque assim, com tanta coisa feita por AI, tantas empresas agora oficialmente falando que estão parando as contratações, porque só vão contratar se for algo que não dê para ser feito com IA. Ou seja, então, na verdade é uma provocação para forçar todo mundo a investir esse tempo em pesquisar, em como implementar, em como tirar vantagem de IA. Eu acho que faz sentido, é uma provocação válida para as empresas, porque não é algo trivial. Isso eu tava pensando muito essa semana, não é algo assim, a gente fala muito aqui, né, dessas de ALLM mesmo, de agente, mas tipo, tá, e aqui na minha lojinha aqui, o que eu faço? Então, a gente vai ter eu acho que depoimentos aqui. Não, eu até acho que é legal contar pra galera, porque assim, às vezes a gente, quando a gente sai um pouco da nossa bolha, a gente talvez ache que todo mundo já conhece, já sabe tudo, aquela coisa toda, mas ainda tem um mundo a ser devastado, né? Eu acho que assim, é explorado, melhor dizendo. Então, assim, eu acho que... só tá conhecendo ainda. A gente ainda tem muito ainda o que aplicar, o que usar.
né? Com certeza. E, Matheus, saiu aí a ideia, então, da gente fazer um webinar. Então, a gente ainda não marcou a data, mas nós vamos mudar aqui, vamos manter aqui o nosso formato, óbvio, de segunda, mas vamos também voltar lá no YouTube, fazer alguma coisa ao vivo com vocês, uma troca mais, vamos dizer, em tempo real, mais síncrona, né? Sim, mais direto ao ponto, eu acho que é justamente isso, né, Lois? Acho que no WhatsApp está lá conversando, acho que o dia a dia, lançando notícia, comentando sobre tópico, acho que a gente quer muito realmente ver o pessoal fazendo essa troca com a gente. Mas eu acho que, assim, parar um momento para falar, o momento para a gente falar com a nossa comunidade. Então, assim, a gente agora já tá próximo de 200 membros, então, assim, a gente quer comemorar isso, inclusive a gente pode fazer, talvez, assim, Lois, a gente vai comemorando os marcos que a gente chegar. Se chegar aos 200, então a gente marca o webinar? Perfeito. Então, se vocês ainda quiserem... Porque, assim, a comunidade pediu o webinar. Então, se chegar a 200 lá no WhatsApp, a gente marca o webinar. Combinado. Vamos fazer esse desafio. Combinado. Vamos fazer um webinar de comemoração, entendeu? Isso. 200, boa. Sabe, 400, 500, sei lá, até os 1000. O máximo acho que é 1024, então não tem problema, a gente não tem problema com o limite. Matheus, só passando então a agenda dessa semana, final aqui. Quarta-feira eu vou fazer um Blue Talk, que é um meetup que era presencial, virou virtual da IBM lá com o Bradesco, né? Com o Inova Bra do Bradesco. Então eu e o Max, do meu time, a gente vai falar dos projetos que a gente faz aqui no laboratório da IBM de pesquisa com IA no campo open source. Então a gente vai dar um panorama, um pouco do que a gente falou no último Tech Nights, mas com uma outra abordagem, bem mais técnica. O Max, ele é contribuidor do VLLM, então é uma discussão bem técnica, Matheus, é que agora com os agentes a gente está entrando na era da inferência na parte de IA, porque a gente precisa de muita LLM disponível e quente, e ela é muito acionada por causa dos agentes, porque tem a fase de planejamento, de o número de chamadas, né? A geração de texto escalou. Então, para escalar, você precisa ter uma inferência muito otimizada do ponto de vista de performance e de custo também. Então, o Max também vai entrar, ele é muito especialista nessa parte de inferência, então a gente vai entrar nisso, tudo com open source. Claro que a gente tem essa pegada. Isso, então, tá... Blue Talks, quarta-feira, agora dia 7 de maio, às 6 da tarde, online, então todo mundo pode participar. Presencial, essa semana está acontecendo o Think, o grande evento da IBM lá em Boston, certo? Então também acompanhe aí no nosso grupo todas as palestras de abertura, as grandes palestras, inclusive a de abertura vai ser da parceria da IBM com a Ferrari. Irado, né? Não sei se você acompanha a Fórmula 1, mas ali no macacão e atrás... Cara, eu achei demais, consegui o carro vermelho. Tem uma parte azul ali atrás do aerofólio, quem não viu, deu um arrepio. Então, foi lançado o aplicativo da Ferrari, com tecnologia da IBM por trás, o Watson X e os modelos Granite, que eu falo tanto, os open source. Então, também acompanha lá e a gente vai mantendo também, mandando informação no grupo. Ainda, Matheus, agora em maio, dia 22 a 24 de maio, vai rolar um evento que chama, que é do MIT Review, que chama Horizontes da IA nos Negócios. E você tá muito chique, né? Vamos lá. Que eu fui convidado, que é presencial, vai ser lá no Cubo do Itaú, em São Paulo, de 22 a 24 de maio. Também vou divulgar no meu LinkedIn, acompanhem lá. Eu vou fazer uma palestra e o line-up tá muito legal, vai ser muito interessante, já saiu aqui todos os palestrantes, então um orgulho aí fazer parte. Queria estender o convite aqui para todo mundo. E os outros, Matheus, depois tem 2 eventos ainda enormes, tem o Red Hat Summit, que também vai ser em Boston, a gente também pode acompanhar, vai ser aí no fim de maio, 19 a 22, e o Google I.O. também, que vem sempre anúncios interessantes, né? Mas essa semana, vamos ficar ligado aí no Think, o que vem. Eu já sei que vem novidades do Granite 4, que vai mudar um pouco a arquitetura, né? E também, Matheus, tá rolando uma hackathon de RAG, que a gente também vai colocar lá com prêmio em dinheiro. Prêmio em dinheiro. Pô, aí melhor ainda. Você já fez. Você sabe que eu já ganhei, no começo da IA, eu ganhei um hackathon que era $20 mil o prêmio. Caraca, não sabia disso. Exato, eu e meu time aqui, a gente ganhou, dividiu o prêmio. E a gente fez, cara, no começo dessa coisa de IA, a gente usou dois modelos de IA para fazer matching de vaga. Escaneamos o LinkedIn, escaneamos vaga, e não tinha IA generativa na época, a gente fez matching de texto, com extração de palavra-chave. E deu super certo, performou super bem, em termos de qualidade. Que maneira! Então tem mais uma hackathon aqui rolando, vamos mandar aqui também pro pessoal participar. Sempre tem um pessoal que gosta e tal, assim, eu acho que é ótimo e bom para exercitar, né?
Eu acho que assim, hackathon bom, acho que assim, é isso, é colocar a mão na massa, sabe, ver. Super recomendo pra todo mundo, porque eu acho que a gente sai um pouco dessa casinha, né, e força um pouco. Mas maneiro, não sabia dessa história não, hein? Gostei. Cara. Até acho que tá no meu LinkedIn lá, vou procurar, depois a gente conversa mais sobre isso. Boa. Vamos botar Mas, pra cara, de hackathon. bom, vamos partir para agora o que a gente aprendeu essa semana. Você aprendeu muita coisa no Web Summit, né? Mas, assim, se você puder resumir em uma coisa, assim, que você não sabia, que tava lá e você, tipo, nossa, que legal isso. O que foi que você aprendeu lá? Olha, Tudo bem que foi muito sobre agentes, você é especialista em agentes, mas, pô, tem Não, alguma mas coisa, acho que tipo, alguma coisa fora de IA, fora de tecnologia, sei lá, alguma coisa diferente? eu acho que fora de... Nossa, que boa pergunta, irmão. Eu acho que o maior questão agora que eu tô vivendo é como, né, por exemplo, fazer é uma discussão que eu vou ter muito forte. Como fazer o pós-agente, né? O mundo pós-agente. Pós-agente, então, já assim, isso? porque assim, já estão questionando, né, justamente como fazer assim, pavimentar as empresas em relação a um caminho, tipo, eu acho que até foi um papo muito bom lá. Eu estava discutindo com alguns parceiros e clientes, eles falaram assim, tudo bem, Matheus, e um ponto interessante, ele falou assim, a gente está vendo essa evolução, né, eu acho que, até o pessoal que foi no Web Summit ano passado falou assim, mudou muito rápido a tecnologia, muito rápido. Então ele falou assim, o que está acontecendo, o gap está ficando cada vez maior. Então, como é que a gente faz um caminho porque a gente não fica perdido? E eu vi muito isso, né? Falou assim, mas você é fácil, você é tecnologia. Até pra gente, irmão. Gente, por exemplo, eu vou te dar um comentário, né? Para essa semana eu tirei um pouco pra, né, descansar um pouco. Né? Não Você não foi no show da Lady Gaga? Não fui no show da Lady Gaga. Cara. Então, assim, perdi essa oportunidade. Você era a minha esperança aqui. Não fui. Inclusive, assim, eu até... Deve ter ficado uma confusão aí, não? Foi. Nossa. Eu até saí, assim, eu fui, pela quem conhece, foi na região serrana aqui do Rio, né? Então, assim... Fugiu. Fugi. Tava frio, né? Pro Rio já é muito incomum. E eu acho, assim, pra mim, justamente esse tempo, né? De tirar um final de semana pra respirar um pouco, me provou que, assim... De fato, às vezes aquela questão do tudo, né, e tudo mais, novas tecnologias, você está atrasado, é ruim, mas não é só a gente aqui do lado de tecnologia, as empresas estão desesperadas por saber como dar o próximo passo. O pessoal que está lá, às vezes, começando com alguns modelos, como é que eles vão para a gente? Eles ficam parados, ficam atrasados? Como é que é o melhor jeito? Todo mundo me questionou isso lá. Qual o melhor jeito? Qual o melhor passo? Eu não perdido. O que eu percebi, assim, de uma forma geral, eu acho que eu aprendi tá todo mundo perdido, né? Então, assim, eu acho que é um momento de extrema experimentação, mas para casos de usos concretos. Eu acho que ninguém quer mais ficar experimentando algo errado, até porque você não tem muito tempo para isso. Então, assim, de uma forma geral, assim, a gente realmente acaba vendo muito, mas eu acho que talvez essa preocupação até, igual eu comentei, como vai ser o mundo, né, de empregos onde a gente vai ter IA fazendo muita coisa? Como é de capacitação? Não sei. E você, meu amigo? E você? Cara, essa semana eu tô estudando muito a aplicação de engenharia de agentes ou de IA em geral em engenharia de software, né? E aí eu queria destacar que rolou um vídeo do Renato Augusto, que eu confesso que eu não conhecia. Eu não sei se você chegou a assistir, que ele fez um resumo da história não contada do colapso da engenharia de software. Poxa, então, cara, foi um vídeo muito provocativo, assim, algumas questões polêmicas, dá pra discordar, mas ele deu um histórico da engenharia de software desde o começo, quando surgiu os computadores, por quê e tal, até ver, por isso que eu falei do meu início lá do Vibe Code, que daí ele termina com essa parte, e ele tem uma posição que dá, vamos dizer assim, 80% de intersecção com o que eu penso. Então eu não vou ficar dando spoiler, vou deixar o link lá. Por favor. Mas é mais assim, uma reflexão do que a gente tem feito e do impacto, né, dessa mudança de IA nas nossas profissões, a minha profissão de engenharia de software, então eu acho que é o convite que todo mundo tem que fazer, né, estudar esse impacto no seu ramo, né, no seu... Pois é. No seu nicho, ou no seu, como que a gente fala aqui, na sua indústria, ou no seu... Mas como a gente tá focado na pessoa, né, na profissão, nas profissões, então é mais focado na sua carreira mesmo, no seu campo de conhecimento. Ó, aí, adicionando, para essa semana, meu objetivo eu vou trabalhar muito, eu tô com um caso agora muito forte de multi-agentes, né, e um que vai sair totalmente fora da minha caixinha aqui, que é fazer um agente
para a área de segurança e governança de dados. Então, assim, o cliente ele quer um agente para trabalhar junto com ferramentas de segurança e governança de dados. Então, assim, que é fora do comum. A gente fala muito de RH, né, de finanças, talvez de vendas e tudo mais. Mas eu gostei, eu falei pra ele, eu gosto. Geralmente o pessoal não sei se eu levo como feedback positivo, mas o pessoal fala que ele sempre me passa os desafios os casos mais difíceis. Então, assim, vamos lá, né? Então, conta essa experiência aí semana que vem. Eu nem sei por onde começar, essa verdade. Mas isso é bom, porque eu acho que o que eu tô aprendendo muito com agentes, e até é baseado no MBA, né, que eu tô fazendo, eu escolhi ele para ter ideias de como aplicar IA, né, e agente em outras áreas. E aí, cada caso de uso eu tenho que aprender outras indústrias, outras áreas. Eu acho que acaba sendo uma questão de não só aprender. Nossa área, né? A gente não tem... Exato. A gente tem que aprender tecnologia, tem que aprender como é que funciona as outras áreas, entender para melhorar, né? Porque geralmente a gente pega um problema, a gente até sugere os tipos. Mas, Alan, vamos ouvir os nossos PRs, então, a participação de você. Então, se você quer participar aqui, a gente sempre deixa algum gancho no final, manda o seu áudio. Quer mandar em particular, manda para mim, pro Matheus, não tem problema. Mas tivemos 2 PRs desse... Primeiro que do episódio anterior, o Anthony já tinha falado do Tech Nights como um evento que mudou uma chave na carreira dele. Ele que era estudante, estagiário e tal, e foi trabalhar no Itaú. E aí deu o gancho pra gente perguntar. Então tivemos 2, vamos tocar o primeiro aqui. Opa! Vamos lá. Muito bem importante que marcou a minha carreira foi o evento de IA generativa. O primeiro evento de IA generativa dentro do PC. Até então não tinha o AI Summit, tipo de evento. Falava oficial, mas de generativo, né? Foi logo depois do boom do... Lá eu conheci o Alan, conheci o Petro, inclusive com o Alan tive muita interação, sou uma pessoa que pergunta bastante. Acho que o público naquele momento estava com um sentimento entusiasmado / assustado do que estava por vir, mas a IA vem aí ano após ano lidando. Foi um dos primeiros eventos pós-pandemia, foi em São Paulo, CC, eu lembro até hoje, e lá foi um momento que eu entendi que a gente precisava pensar a carreira de TI, olhar para a carreira de TI de uma nova perspectiva, não como a gente tinha a perspectiva anterior. Esse foi um evento bastante da figura do Alan lá e que veio se tornar um amigo. Logo na sequência, né? No dia a gente já conversou, trocamos várias experiências e tal. A gente fortaleceu nossa amizade ainda mais. Valeu, Vitor Scarpa, um figura. Vitor Scarpa é head de QA aqui no Venturos, que é uma empresa aqui da região de Campinas. E realmente, cara, foi um TDC que foi a primeira trilha de IA generativa para produtividade. E eu falei que ele, Matheus, foi o primeiro participante e palestrante. Eu zoei ele depois. Porque ele engajou tanto, cara. Sério, no final tava quase convidando ele pro painel. Porque assim, ele era um cara que tava ligado, tava aplicando no dia a dia dele já, tava explorando. Inclusive ele criou lá a versão GPT, chamada Chapa GPT, se não me engano, lá na empresa dele, que ele foi primeiro, sim, entendeu como funcionava, criou, já fez lá o RAG dele no contexto da empresa dele, para escrever teste, para automatizar teste, então ele tem um caso de uso bem legal. Foi bem legal conhecer o Vitor lá no evento, e obrigado aí, Vitor, de ter mandado o áudio e participado aqui com a gente. Pô, que maneiro e legal, né, ver essa perspectiva assim, né, que eu acho que justamente eu fico imaginando o feeling, né? Acho que até lembrando o meu, né? Quando a gente começou a ver esse hype de IA generativa acontecendo. Ele salientou bem, né? Esse medo, essa coisa diferente. Foi bem genérico, assim. A gente não tinha aplicação, não tinha nada. Foi bem discutir mesmo o impacto. E foi realmente um divisor de águas. Agora isso está acontecendo toda hora, não? Então, assim, eu acho que o que aconteceu com o IA, isso vamos pensar, né? Nos últimos 2 anos, principalmente, a gente teve esse boom a cada momento. Acho que no mínimo a cada 6 meses uma nova revolução. Qual a próxima? A gente tá aqui. Inclusive, mostra aí o que eu acho legal, mostra a agilidade do TDC, que a gente já tem falado, né? Porque tá sempre atualizando as trilhas e foi bem logo no boom ali. A gente já mandou uma trilha de IA generativa, já foi aprovada. E agora provavelmente vai ter trilha de agentes, né, Matheus? Já mandamos aí. Yara, vamos botar uma trilha de agentes aí. Uma ou não, várias, porque a gente tá muito grande, né? Pois muito bom. Vamos ouvir o segundo? Vamos lá. Valeu, galera. Opa! Fala, Matheus. Fala, Alan. Aqui é o William de novo.
falar sobre eventos que tiveram mudanças, né, na vida da gente. Eu, nos últimos 3 anos, tive a oportunidade de participar de 3 eventos. Em 2023, eu participei do Soul Summit em Porto Alegre. Foi o primeiro evento assim grande que eu participei e foi muito interessante ter a oportunidade de ouvir pessoas de vários lugares, outros países falando, né, sobre diversos temas. Foi bem interessante. Mas o evento que me marcou bastante para mim foi o AI Day da Startse, que eu participei ano passado. Por que me marcou bastante? Porque eu tento sempre estar por dentro das coisas que estão acontecendo, mas no AI Day eu consegui notar o quanto está evoluindo tudo muito rápido e quanto é importante a gente estar por dentro de tudo, né? No ano passado que eu participei, eles falaram bastante sobre agentes de IA, né? Quanto ia impactar principalmente em 2025. E quando eu saí do evento, comecei a me aprofundar, nossa, eu vi o quanto de conteúdo que já tinha, né? Eu me senti meio por fora mesmo, assim, foi um ponto de virada na minha vida. Tanto que esse ano eu participei do Summit em Porto Alegre de novo e realmente o principal assunto falado foi IA, mas falou muito sobre agentes mesmo, né? IA já sendo uma realidade e os agentes sendo como a grande mudança desse ano. Então, é muito importante estar nesses eventos aí, porque às vezes tu aprende alguma coisa nova, tu começa a se aprofundar e nesses eventos tu consegue entender o que tu está fazendo certo e que outras áreas tu tem que pesquisar, tá? Valeu, galera. Até mais. Muito bom, Will. William Machado de Oliveira, que mandou o primeiro lá o feedback, então por isso que ele falou de novo. Então o cara participou 2 vezes desse episódio, valeu. Ele relatou perfeito, né? Ir nos eventos, a sequência, né? Eu percebi aqui que ele vê ideias de pessoas que vêm de outros países, então isso também faz diferença, né? Pra gente aprender pelo exemplo. Sim. Eu acho até porque, assim, eu acho que ver esse mix, eu acho que pra gente, nossa área com certeza é muito importante, mas eu acho que o ponto que eu concordo com ele muito forte é, às vezes a gente sair um pouco da nossa rotina é importante. Eu acho que pelo menos ouvir falar, eu estava lá na FDC na live, eu acho que pra mim marcou muito. Assim, por mais que o pessoal possa se assustar ou nunca ter ouvido falar, pelo menos assim, o termo já vai lembrar, eu acho que já esses gatilhos são importantes. Talvez eu acho que o evento tenha uns triggers, que é importante pra gente falar assim, o que é bom ou não, talvez até filtrar. Eu acho que até a gente, como por request, quer muito fazer isso, né, Alan? Filtrar o que realmente é bom ou não é, né, dar essas dicas e direcionar o pessoal. Mas, Alan, chegamos agora já no final aqui do nosso episódio, né? Então, assim, eu acho que de uma forma geral, a gente tem a nossa pergunta para o nosso próximo episódio. E qual vai ser? Cara, a inspiração veio o Cláudio Pinhanes, que foi meu gerente aqui, é muito ativo em IA e tem projetos super legais. Ele foi no CAI, que é um evento acadêmico de Computer Human Interface, se não me engano, né? De estudo acadêmico de HCI. E ele fez um post muito interessante no LinkedIn resumindo a participação dele e marcou assim, que o resumo dele foi que a generativa veio para melhorar as pessoas, não as organizações. Assim como os computadores pessoais e os celulares, que me fez refletir isso. Se você pensar, o celular e o computador, ele ajuda a nós, individualmente, né, e não a organização em si, né, as empresas em si. É óbvio, pode melhorar o processo de negócio, agilizar um monte de coisa, mas começa no indivíduo, né? Então acho que eu queria colocar essa pergunta, né, Matheus, para depois você dar um exemplo. O que a IA e agora os agentes estão ajudando você individualmente no seu dia a dia ou no seu trabalho? Né? Eu tenho vários exemplos aqui, pode ser gerando figurinha, gerando áudio, gerando meme. A gente tá nessa pegada aqui, bem original no nosso podcast, né, Matheus? A gente não tá usando IA relativamente para nada. Eu tô usando para gerar figurinha lá. Não sei se percebeu, cada episódio tem uma figurinha com um estilo diferente. Então, obviamente, estou usando IA para isso. Né? Já usei IA para gerar prova para meus filhos estudar, simulado, e aí por aí vai. Né? Essa semana também eu vi um grupo que tem um IA que resume o grupo do WhatsApp. Tipo, na sexta-feira ele manda um resumo da semana com os principais links, principais coisas. Então a gente estava até discutindo o desafio de fazer isso na nossa comunidade, né? Eu acho que até um papo bom pra gente. Até acho que o Diego estava testando um agente nesse ponto aí que deu aquele bug lá que escapou. A gente, tipo... Mas é isso. É o Stitch, é o Stitch que escapou da jaula. Nunca colocou, um update sem um ano, você sabe, derrubou um pouco de produção. Acontece, mas a gente tem que tentar. Eu acho que é essa a mensagem. Então, assim, eu acho que são esses casos que a gente realmente tem que trazer. Alan,
vamos deixar isso pro pessoal e vamos responder semana que vem? Então, exatamente. Manda o seu PR, então, o que a IA tá te ajudando no geral aí no seu dia a dia. Pode ser caso pequeno, caso grande, não precisa ser grandes revoluções. Só pra gente discutir aqui, igual a gente tá discutindo o impacto dos eventos. E é isso, Matheus. Ficamos por aqui, hein? Perfeito, meu amigo. Pro pessoal da comunidade, muito obrigado. Continue interagindo. Para quem não tiver, o pessoal da comunidade, chama outro amigo, né? Chama o pessoal e vamos expandir, até porque batendo 200 a gente faz nosso webinar, nosso primeiro webinar aí da comunidade. Fechado, inclusive, tá lançado o desafio. Poder da comunidade. Valeu, Matheus. É isso, meu amigo. Valeu, meu amigo. Até o próximo. Gente. Boa semana aí para todo mundo. Tchau. Tchau. Para mais informações, acesse purricast.dev. Esse podcast é uma produção independente e as opiniões não representam nenhuma empresa.